Uma boa tarde para todos que nos acompanham com mais um Café com Fé, através do YouTube ou também da radiomisericordia.net. Sejam mais uma vez bem-vindos a este vídeo e, sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bem, tendo terminado nossa série sobre a vida litúrgica, na última vez que nos encontramos por aqui, falávamos do tempo comum, tempo litúrgico que perpassa todo o ano civil. Agora estamos para iniciar uma nova série. Antes, porém, de começarmos um outro tema que nos vai ocupar aí nas próximas semanas, gostaria de, no dia de hoje, falar um pouquinho sobre a família, né? No último final de semana, a nossa paróquia estaria preparando o encontro de casais, a pastoral familiar que tanto se empenha anualmente para este grande encontro, na oportunidade também de falar a outros casais sobre a alegria do matrimônio cristão, da vida de família vivida também na unidade da comunidade, mas dada as circunstâncias atuais da quarentena, dessa dificuldade, dessa impossibilidade de nos reunirmos também, né? O que foi proposto para esse final de semana foi um encontro interno da pastoral familiar, de aprofundamento, também de oração, por essas tantas famílias que gostaríamos que estivessem conosco nesse tempo. Então, no último final de semana, tivemos a oportunidade de fazer um encontro mais pessoal com aqueles que no último ano ou nos últimos anos vieram a participar um pouquinho conosco da pastoral familiar. Hoje, como havia prometido, gostaria de compartilhar com a pastoral familiar, mas com todos os senhores, alguns aspectos importantes que o Papa Francisco nos fala sobre a família, em especial duas vezes em que ele se pronuncia sobre a família. E gostaria de poder partilhar, repito, não só com a pastoral familiar, mas com todos os senhores que nos acompanham aí no Café com Fé, das suas casas, para que possamos juntos também aproveitar essa oportunidade de ver um pouquinho o que o Papa Francisco tanto nos fala sobre esta belíssima realidade da igreja doméstica, a nossa família. Hoje eu tenho aqui um pequeno copo, não tão pequeno, né, mas de leite com ovo maltine. É o que o padre no dia de hoje usará, tomará como lanche nesta tarde. Nas suas casas, imagino que também devem ter coisas muito saborosas, muito deliciosas para aproveitarem esta oportunidade. Bem, para não me alongar demais, poderíamos falar uma grandiosa série, dedicar uma sequência enorme ao tema da família. Mas para fazer contextualizada nesta semana, quero tratar apenas de um aspecto da família que eu acho que convém muito a esse nosso tempo. Convém neste nosso tempo de quarentena. E que, precisamente, o Papa Francisco nos fala em duas ocasiões sobre a família. Em primeiro lugar, ele no mês de maio de 2015, o Papa Francisco dedica uma catequese para falar sobre a unidade familiar, sobre esse vínculo que cresce no lar cristão. E ele usa, e nesse aspecto quero me deter neste breve vídeo, em 3 palavras que, segundo o Papa, devem estar profundamente enraizadas na família cristã. São mais do que 3 palavras, mas são 3 expressões, melhor dizendo, então, né? A primeira é com licença. Então, nesta expressão, no com licença, o Papa insiste em que a família deve aprender a se respeitar. A família deve aprender
Há também ir ao encontro do outro, na sua particularidade, não com licença formal de quem simplesmente está cumprindo as obrigações, mas com licença de quem sabe perceber que a intimidade não autoriza a dar tudo por certo. Quanto mais íntimo, diz o Papa, quanto mais íntimo e profundo o amor, mais exige respeito da liberdade e a capacidade de aguardar que o outro abra as portas do seu coração. No com licença está o nosso respeito mútuo. No com licença está também a possibilidade de encontrar no outro a presença de Deus. E ao fazer assim, ao encontrar na dignidade do outro também a expressão da sua filiação divina, vamos percebendo que crescemos na família, como família cristã, com esse vínculo fraterno, mas, em primeiro lugar, como um crescimento desejado por Deus para a nossa casa. O com licença é uma expressão que inicia o Papa nesta reflexão, mas é uma expressão que deve estar diariamente posta em prática na nossa casa. A segunda palavra que o Papa Francisco, nesse dia, dessa quarta-feira de maio de 2015, insiste é agradecer, é o obrigado. Se nós aprendemos a viver o com licença, temos também que aprender o obrigado. E o Papa recorda que o obrigado, a gentileza, a capacidade de agradecer, nos tempos atuais, parece que acabou se tornando um sinônimo de fraqueza. E ao contrário, diz o Papa, sejamos intransigentes na educação à gratidão. A dignidade da pessoa e a justiça social passam por aqui. Se a vida familiar subestima este estilo, a vida social também o perderá. A gratidão para quem crê está no coração da fé. Um cristão que não sabe agradecer é alguém que esqueceu a linguagem de Deus. Por isso, o obrigado brota de um coração que sabe dar graças, que sabe reconhecer também a sua limitação e que no esforço do outro está também o carinho de Deus, o toque de Deus, para nos mostrar a nossa alma muitos e grandes passos que nos fazem crescer em espiritualidade, que nos fazem crescer em humanidade, que nos fazem crescer na família como irmãos reunidos pelo mesmo Pai. Com licença, obrigado e desculpa. Numa família, não pode deixar de haver a palavra desculpa. Desculpe-me pelos erros cometidos, pelas falhas, desculpe pelas minhas misérias. É claro, sem dúvida, que junto com desculpa, junto com o pedido de perdão, deve haver um profundo compromisso de evitar que situações parecidas venham a acontecer, não é? Uma luta interior para superar nas nossas dificuldades aquilo que pode ser momento de desafio, momento de incompreensão dentro da nossa casa. Mas pedir desculpas faz parte essencial de toda relação de amor. E por isso diz o Papa, pedir desculpas é uma palavra difícil, mas muito necessária. Ele menciona a oração do Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E comentando esta passagem, o Papa insiste,
Se não formos capazes de pedir desculpas, nunca seremos capazes de perdoar. Nas casas onde não se pede desculpas, falta ar e feridas começam a se abrir. Também na vida de casal briga-se muitas vezes, mas o conselho do Papa é sempre o mesmo: nunca terminar o dia sem fazer as pazes. E para isso é suficiente um pequeno gesto. Pode ser até um carinho, sem palavras, diz o Papa. Mas é importante, é necessário pedir desculpas. Por isso, o Papa insiste de que pode parecer engraçado repetir essas 3 palavras tão básicas, né? As palavras mágicas da família. Né? Não tem o obrigado, o por favor, o com licença. Na família, o Papa insiste de que as palavras mágicas são essas 3, né? Com licença, obrigado e desculpe-me. Pode parecer engraçado recordar essas palavras, mas diz o Papa que se não as vivemos, a nossa relação familiar perde a sua graça, deixa de ser engraçada, deixa de ter alegria. Por isso, é importantíssimo que tenhamos em conta essas 3 realidades e praticar também dentro da nossa casa, praticar na nossa família o com licença, o obrigado e o desculpe-me. Nesse tempo de quarentena, esse tempo em que temos vivido com mais intensidade a nossa relação familiar, ainda mais vamos percebendo como se tornam necessárias estas palavras. Como o respeito mútuo, como o companheirismo, como a paciência, muitas vezes é testada. Testada em situações em que vamos comprimindo a nossa relação familiar, esta panela de pressão das nossas emoções, aquilo que em outras circunstâncias teríamos outras oportunidades também de desafogar. Hoje, muitos de nós raramente saímos de casa para viver bem esse tempo de quarentena. Mas que não faltem, nunca na nossa casa, estas 3 palavras. Quisera, nesse breve vídeo em que falaria para as famílias, com as famílias, para todas as famílias da nossa paróquia, para todas as famílias que nos acompanham semanalmente nesse Café com Fé, não poderia deixar de mencionar esta verdade. A família que, nesse momento também, aprende a viver a sua vida de fé unida, reza unida, cresce numa intimidade com Deus unida e permanece também unida no Senhor. As 3 palavras são mágicas alegoricamente, porque dependem muito de nós, do nosso esforço, da nossa prática diária, do nosso compromisso de encontrar no outro também caminhos de santidade. Não um caminho de sacrifício de quem está insistentemente colocando diante de nós os obstáculos da nossa vida, mas também, através daqueles que inevitavelmente aparecem, vamos podendo perceber o quanto Deus nos cuida, através daqueles que coloca ao nosso lado. Hoje eu quero falar às famílias que nos assistem, mas, sem dúvida nenhuma, falar à minha grande família desta paróquia. A família da paróquia de Nossa Senhora da Glória, que nesse tempo tem também vivido este grande desafio de, na sua quarentena, mantermos unidos os corações através da oração, através do vínculo fraterno, através também desses muitos meios que as tecnologias hoje nos disponibilizam. A essa grande família, que nunca nos falte também na nossa paróquia, que nunca nos falte da nossa relação fraterna, o com licença, o obrigado e o desculpe-me. Para terminar, e não fazer desse vídeo longo, não sei
se gostariam depois que pudéssemos entrar em outros temas sobre a família. Não era o que eu havia pensado para a partir de agora, mas enfim, Deus sabe, quis fazer uma interrupção nos planos de programação do Café com Fé para nessa semana tão especial poder falar um pouquinho às famílias. Mas o Papa Francisco, na Páscoa deste ano, na Páscoa de 2020, volta a falar sobre a família e algumas palavras. Agora já não cita 3, mas cita 4 palavras que, segundo o Papa, nunca deveriam ser ouvidas quando se tratam da relação na família. No último domingo de Páscoa, o Papa insistia de que é preciso banir estas palavras mais do que nunca nas nossas casas. Se temos 3 palavras a praticar, agora o Papa nos apresenta 4 palavras a se evitar. E são essas as palavras que, repito, tanto nos podem ensinar, tanto nos podem falar ao profundo do coração neste tempo de quarentena, neste tempo em que temos vivido ainda mais intensamente a nossa relação familiar. Mas vejam, viver a relação familiar não significa simplesmente estar em casa. Talvez muitos dos senhores em casa estão percebendo nesse tempo o quanto se trabalha ainda mais e o quanto se custa ainda mais separar um tempo para a família. Talvez as suas obrigações de trabalho dentro de casa estejam sendo ainda mais exigentes, mas que nunca falte também a ocasião de mostrar o carinho, de demonstrar o amor pela nossa casa, pela nossa família, pelo projeto de Deus que Ele desejou demonstrar também ao seu coração através do amor que perpassa a união conjugal. Diz o Papa, portanto, as 4 palavras que precisamos evitar na nossa casa: a indiferença, o egoísmo, a divisão e o esquecimento. Indiferença, egoísmo, divisão e esquecimento. Que mais do que nunca saibamos banir estas palavras do meio da nossa casa. Banir estas ocasiões de desavenças, essas oportunidades onde afastamos a presença de Deus, porque Ele deseja, unindo a nossa família, nos tornar mais santos e apresentar o nosso coração ainda mais desejoso do céu, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, como canais do seu amor, como instrumentos dos seus carinhos para nós, para a nossa realidade familiar, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Saibamos viver o com licença, o obrigado e o desculpe-me. E que nunca, na nossa casa, sejamos encontrados na indiferença, no egoísmo, na divisão ou no esquecimento. Deixo agora a bênção aos senhores, aqueles que nos acompanham agora ou que ouvirão também esta nossa conversa informal através da rádio Misericórdia.net. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, e de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo um grande abraço às nossas famílias, às famílias da nossa paróquia, e peço que neste final de semana tenhamos 2 grandes intenções a rezar. A primeira delas, na próxima sexta-feira, dia 3 de julho, o padre completa 4 anos de sua ordenação diaconal, 4 anos
eu era ordenado diácono lá na paróquia de Nossa Senhora das Graças em Nova Friburgo. Então peço por favor rezar um pouquinho pela perseverança, pela fidelidade do padre, naquela tríplice intenção que sempre peço ao Senhor, que seja um padre santo, alegre e fiel ao que Deus me confia. E em segundo lugar, rezar também pelo nosso novo bispo diocesano. No sábado, dia 4, estará tomando posse em Nova Friburgo, assumindo o governo da nossa diocese. Temos muito presentes essas intenções neste final de semana. E voltando ao nosso Ovo Maltini, desejo a todos uma santa tarde, que Deus nos abençoe e guarde a